Quem nunca leu um gibi da Turma da Mônica e morreu de rir com essas histórias? Hoje eu tenho um plano infalível, falar sobre Maurício de Souza e essa turma que é a mais querida do Brasil. Quer saber mais sobre gibi, almanac, HQ? Fica aqui com a gente porque toda essa coleção tem na biblioteca. E olha só, antes da gente dar início de fato nessa jornada, eu preciso te dizer uma coisa. Um dos maiores nomes dos quadrinhos, Maurício de Souza, trabalhou como repórter policial. Imagina só, ele passou das páginas de crime para as páginas mais pacíficas dos gibis. E muita gente nem sabe, mas a primeira grande estrela de Maurício nem foi a Mônica. Foi o Bidu, o cachorrinho azul apresentado nos quadrinhos lá em 1959. O mais curioso é que a Mônica não era para ser nem a principal. Nessa época, Cebolinha era o grande protagonista. E a turma já contava com outros personagens, como o Piteco, o Astronauta, o Horácio, o Penadinho e o Raposão. Mas o público queria uma personagem feminina. E assim que Mônica estreou, eles gostaram tanto, mas tanto dela, que ela tomou o protagonismo dos meninos no braço. E se você acha que só bruxos com varinha mágica ou super-heróis com poderes especiais são imbatíveis, você tá bem enganado, viu? A Mônica tem um coelhinho azul que bota medo em muita gente lá no bairro do Limoeiro. Peraí, uma personagem feminina que sua marca é a força. Mônica, você é realmente disruptiva. E já que a gente está falando de força, e deixa eu te contar uma curiosidade. O Sansão, ele surgiu de uma situação verdadeira. O Maurício de Souza viu a sua filha, a Mônica, de verdade, pegar o coelhinho e bater nos irmãos porque eles roubaram seus brinquedos. Maurício tem mais de 400 personagens catalogados e muitos deles aparecem só em tirinhas específicas, como Louco, Papa Capim, Penadinho, Jotalhão e o Horácio. O Horácio, inclusive, é o personagem mais pessoal de Maurício, que faz questão de escrever e desenhar o pequeno dinossauro. Ele diz que o Horácio é o seu alter ego. Personagens criativos é algo que não falta nesse universo criado por Maurício de Souza. Tanto que tem alguns que ao longo dos anos acabaram nem sendo usados. E mesmo assim, a turma tem atualmente mais de 200 personagens recorrentes. Inclusive com versões desenhadas de pessoas reais, como até mesmo os jogadores de futebol Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Mas com o Pelé surgindo como Pelézinho, sendo o mais conhecido até hoje. E sempre gerando inclusão, a turma ganhou com o tempo crianças condizentes com a sociedade, como a deficiente visual Dorinha e o cadeirante Luca. Em 2008, os estúdios Maurício de Souza começaram uma produção um pouco diferente. Todas as crianças que cresceram lendo Turma da Mônica já não tinham tanto interesse nas histórias mais infantis, mas ainda adoravam os personagens. Com isso, surgiu a Turma da Mônica Jovem. Uma versão adolescente dos personagens, desenhados no estilo de mangá, com temas mais adultos, mais sérios e até mesmo criando relacionamentos. Se a Turma da Mônica Jovem atendia o público adolescente, as Graphic MSP chegaram para abordar um público adulto. São quadrinhos em formato graphic novel, normalmente com histórias fechadas, podendo ou não ter sequências, mas com uma abordagem bem diferente do original. E olha só que legal, a Turma da Mônica ela não fala só com o Brasil não, ela já chegou a mais de 40 países, tem tradução para francês, inglês, italiano, alemão e até árabe. Tanto amor e sucesso que Mônica virou embaixadora da Unicef, dá pra acreditar? Uma personagem fictícia reconhecida oficialmente por sua influência positiva nas crianças. Aqui no Brasil, a Turma da Mônica virou até tema de estudo acadêmico. E existem teses de mestrado e doutorado analisando a narrativa, a psicologia e a representação social dos personagens. Quer conhecer mais histórias da Turma da Mônica? Não perca tempo, faça a sua carteirinha e bora frequentar as bibliotecas públicas de São José dos Campos. Até a próxima, tchau, tchau!